Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje a gente vai ter um vídeo muito diferente. Não era parte da programação aqui do canal falar do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, mas a gente achou que é realmente necessário tocar nesse assunto e falar da relação de Israel e do judaísmo com esse conflito. Então, vamos começar. Primeiramente, a gente está aqui orando por todas as vítimas inocentes desse conflito, principalmente as crianças. A gente está vendo nos noticiários que já tem centenas de mortos civis e também milhares de refugiados, pessoas que perderam todas suas vidas, perderam parentes e tiveram que fugir. E realmente é uma tragédia que a Europa não viu desde a época da Segunda Guerra Mundial. Então, realmente, o mais importante de tudo é lembrar do sofrimento dessas pessoas e fazer de tudo para que isso termine logo. Mas vamos falar um pouco da relação de Israel com o que está acontecendo. Primeiro, vocês podem ver o mapa que esse conflito não acontece ao lado de Israel, que geograficamente ele é longe, mas tem uma relação muito grande entre Israel e a Ucrânia e Israel e a Rússia, porque nesses países tem comunidades judaicas vivendo há séculos, há literalmente mais de 1000 anos. Milhões de judeus viviam nessa região, milhões também foram assassinados durante o Holocausto, mas mesmo depois do Holocausto viviam comunidades judaicas muito grandes, que sofreram ao longo de muito tempo. E por isso, no ano de 1991, quando termina a União Soviética e cai a cortina de ferro, mais de 1 milhão de pessoas, judeus, descendentes de judeus e também os seus parentes, imigram para Israel. Eles não imigram em massa antes do ano de 1991, porque eles eram proibidos de sair pelo governo da União Soviética. Então, hoje em dia, tem uma população muito grande em Israel que é descendente de pessoas russas, ucranianas e também de outros países da ex-União Soviética. Lembrem que hoje em dia em Israel tem um pouco mais de 9 milhões de habitantes, por isso esse 1 milhão que chegaram nos anos 90 realmente são uma posição muito significativa do país. A gente tem em Israel jornais, inclusive canais de TV em russo, que as pessoas ainda assistem. A gente ouve russo em alguns lugares aqui de Israel. E a gente está vendo essa população muito triste com o que está acontecendo com o conflito. Todo mundo aqui em Israel deseja a paz mais pronto possível para a região. Mas além de toda a imigração que já veio, ainda tem comunidades judaicas nesses países. Se calcula que na Rússia, hoje em dia, vivam por volta de 150 mil judeus e na Ucrânia, mais de 200 mil. Tem cálculos que, inclusive, chegam a números como 350 mil. Só na capital, Kiev, mais de 110 mil judeus vivem hoje em dia, ou pelo menos viviam há uma semana atrás, antes de começar esse conflito. E por isso a gente vê a relação entre os países, já que tem literalmente pessoas aqui em Israel com parentes na Ucrânia e na Rússia, e também parte do povo de Israel vive lá até os dias de hoje. E por isso, quando começou o conflito, uma das primeiras coisas que Israel fez foi convidar os judeus e israelenses que trabalham e vivem na Ucrânia a voltar para Israel, ajudando eles a chegarem até as fronteiras dos países próximos, e de lá se fez voos de resgate. Até agora, 14 aviões já foram enviados dessa região de volta para Israel, com refugiados e com pessoas sendo trazidas de volta. E além disso, Israel enviou ajuda humanitária à Ucrânia, principalmente equipes médicas que vão tratar toda a população necessitada, ferida, e também ajuda humanitária como comida e outros itens básicos que os ucranianos precisam. Mas isso não é somente a Ucrânia, a gente vê Israel participando e ajudando a muitos países em momentos de necessidade,
quando grandes terremotos, deslizamento de terras, acidentes ou conflitos, Israel envia equipes médicas, equipes de resgate e ajuda humanitária. Então também não poderia faltar agora a ajuda da Ucrânia. E apesar de Israel ter oferecido aos judeus e israelenses e as suas famílias retornarem a Israel, não todos decidiram retornar por vários motivos. Parte deles ainda não conseguiram, parte deles não podem, às vezes pela idade ou por problemas médicos, e também parte deles decidiram ficar na Ucrânia. Lembre que o judaísmo na Ucrânia não é nada novo. Judeus vivem na Ucrânia há séculos, há literalmente mais de 1000 anos a gente tem registros escritos de judeus vivendo lá, e muitos veem a Ucrânia também como sua pátria e decidiram ficar e lutar por ela. Entre eles, Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia. Ele é judeu e ele poderia imigrar para Israel caso ele quisesse. Também os Estados Unidos ofereceram para ele tirar ele da Ucrânia e levar para os Estados Unidos, como uma maneira de proteger ele, sabendo que ele, pelo fato dele ser presidente da Ucrânia e estar liderando a resistência contra a Rússia, ele seria o primeiro e principal alvo. E ele se negou a sair do país, ele disse que vai lutar e defender a Ucrânia. Então é um judeu que decidiu ficar na Ucrânia e não só ele. A gente tem relatos de muitos judeus que decidiram ficar para defender o país que eles também veem como a sua casa. Muitos rabinos importantes também estão enterrados na Ucrânia. O mais famoso deles é o Rabbi Nachman Meuman. E milhares de judeus todos os anos viajam na época do Ano Novo Judaico até a Ucrânia para festejar. Então tem essa relação de judeus de Israel também irem para a Ucrânia. E por isso a gente vê que as comunidades, em parte, uma pequena parte, mas uma parte, decidiram ficar, e principalmente os rabinos das comunidades decidiram ficar, porque eles disseram que querem estar lá para ajudar as suas comunidades em um momento tão difícil. E uma das imagens mais chocantes que apareceu aqui na televisão israelense na última semana foram sinagogas que foram abertas ao público e se transformaram como em mini QGs militares da resistência ucraniana. Quer dizer, a comunidade abriu as portas das suas sinagogas para todos aqueles que quisessem primeiro se refugiar para se proteger, e também parte das sinagogas ativamente estão protegendo a Ucrânia, como imagens que vocês estão vendo agora de uma sinagoga que literalmente estava preparando barricadas para defender a cidade da invasão de tanques russos. E mais uma coisa muito impressionante que aconteceu nessa semana foi o pedido de Zelensky, o presidente judeu da Ucrânia, de Israel ser o mediador das negociações de paz. Um privilégio enorme para Israel. Isso aconteceu também porque Israel, pelo menos até o início desse conflito, tinha relações diplomáticas estáveis, tanto com a Ucrânia como com a Rússia, mas no final das contas a Rússia não quis Israel como um mediador, e sim a Bielorrússia, que é um país muito mais pró-Rússia. Então as negociações de paz estão acontecendo na Bielorrússia. A gente realmente espera que isso seja pelo menos o início de uma pacificação na região. No último conflito entre o Hamas e Israel, eu falei para vocês a frase Shalu Shalom Yerushalayim, orem pela paz de Jerusalém. Mas hoje eu quero ler um versículo diferente para vocês, o versículo de Mateus 5:9. Ashrei rodfei shalom, ki bnei Elohim ikaru. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Realmente, os pacificadores serão chamados os filhos de Deus. E eu quero mostrar para vocês esse exemplo lindo de judeus, ucranianos e russos orando pela paz, cada um do seu lado da fronteira.
e a gente realmente, nesse momento, precisa de pacificadores. No conflito na Ucrânia e também de outros conflitos que estão acontecendo pelo mundo e de tantos lugares que sofrem com a violência. Então, nesse momento, eu convido a todos nós a orar pela paz da população na Ucrânia, para que logo se resolva esse conflito e que esse sofrimento tão grande e inimaginável chegue ao fim. Então, eu peço desculpas por fazer um vídeo tão triste, tão diferente do que a gente faz no canal, mas eu queria tocar um pouco nesse assunto e a gente se vê aqui no domingo com um vídeo, espero que bem mais alegre e que a situação da Ucrânia realmente termine logo. Shalom.